Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso VersaCast. E aqui é o meu amigo, ao lado do meu amigo Ricardo Castilho, fundador, até aproveitando aqui, fundador desse fantástico podcast, e que vai fazer a apresentação de mais um super convidado. Castilho, com os nossos cumprimentos reais. Reais e só reforçando, eu sempre digo isso, que esse podcast, de fato, nós o idealizamos, mas ele só tomou forma porque o Renato está aqui comigo também desde o início, há 2 anos já. Hashtag tamo junto. Tamo junto. Com convidados muito especiais sempre, Renato, e hoje não é diferente. Mais de 2 anos, hein? Mais de 2 anos, Renato. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E hoje, a alegria de receber aqui o Guga Stocco, que é empresário. O Guga é um dos maiores especialistas na área de IA e futurismo. Então, Guga, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos aprender bastante com você hoje sobre as questões que envolvem a inteligência artificial e também o que é o futurismo. Já vamos começar. Fala um pouco também da sua carreira. Como que você idealizou, o que você busca hoje. Depois tem muita coisa para a gente falar sobre startup também. Tem muita coisa bacana aí do seu perfil. Cara, muito legal. Bom, primeiro, Castilho, muito bom estar aqui, Renato também. Eu acho que ter discussões proveitosas hoje em dia é uma coisa de muito valor. Então, cara, vai ser muito legal essa nossa discussão toda aqui, o que a gente pode pensar aí sobre o futuro como um todo, né? Cara, a minha vida toda, eu tive oportunidade, eu falo de oportunidade, óbvio que eu cacei essa oportunidade, né? Não caiu do céu, eu fui atrás, mas ter sido empreendedor, executivo, investidor, né? Eu passei por todas as, digamos assim, as etapas, né? E fiz tudo isso, bom, antes dos 50. Então, às vezes eu gosto de falar o seguinte, né? Falar, agora que eu fiz 50 anos, eu falei, agora que eu estou preparado para fazer o que eu quero fazer. Então, para minha cabeça, tudo que eu fiz até hoje foi uma preparação. E cada coisa que você fez, você tem um aprendizado. Então, pô, tive a oportunidade de vender minha empresa a gente vendeu em 2005 para o Yahoo. Empresa de tecnologia, que a gente abriu lá em 2002, né? Naquela época a gente fazia o link patrocinado Yahoo. Antes do Google. Yahoo. Né? Literalmente, que você lembra, né? Antes Yahoo. do Google. E aí, na verdade, a gente vendeu a empresa para o Google. Né? Tirei foto para o crachá, e o nosso escritório é seu escritório, o primeiro escritório do Google na América Latina, tudo direitinho. Aí, por questões que tem que estar no quiet period do IPO, não aconteceu. De repente, começamos a brigar com o Google, e o Yahoo, naquela época, achou que ia ser maior que o Google. Né? E o Yahoo comprou um monte de empresa. Então a empresa que eu vendi para o Yahoo na época, para você ter uma ideia, eles rodaram o nosso sistema até tipo 5 anos atrás. Olha aí. Né? Até 2020. E o meu time foi trabalhar em Singapura, Estados Unidos, foi todo mundo para um monte de lugar. Mas, pô, interessante, quer dizer, imagina, era novo, né? E você tinha que fazer uma negociação fora do Brasil, né? Com empresa ali. Então, pô, aprendeu muita coisa, né? Poderia ter ganho mais dinheiro. Né, porque a gente não sabia negociar direito naquilo. Era muito, pô, isso aqui é legal. Pô, tive a oportunidade de fazer o primeiro banco digital do mundo. Né, então... Primeiro banco digital do mundo, Guga Stocco, hein? Então aí foi junto com o Henrique Meirelles, que foi no banco original, e eles me chamaram justamente pelo seguinte, ó, tentamos fazer aqui com os bancários e não deu certo. Precisamos pegar um cara que não entenda nada disso, mas entenda do mundo digital. Eu entendia zero de banco. Né? Aprendi, colocamos, o meu time aí conseguiu colocar o primeiro banco digital do mundo no ar, e eu dei palestra no mundo inteiro por causa disso. Banco Mundial, etc e tal, por causa de, pô, como é que você conseguiu? Né? Foi o primeiro banco aprovado por um banco central. Então foi interessante. Pô, no lado executivo, trabalhei em Microsoft 4 anos, e ajudei a construir o Bing, o Ed Center, e aí eu tive aquela história de empreendedor para começar a ter disciplina. Né, começar a entender como funciona. E outra coisa, né, porque a Microsoft foi logo depois do Te Respondo. Né? Então você era totalmente bootstrap, fazia tudo, e de repente você era um executivo global. Pô, legal pra caramba, mas também você tem os seus pontos ruins. Né, que você, pô, eu queria criar coisas. Ele falou, não, isso não está no seu job description. Eu falei, e aí? O objetivo não é crescer? Eu lembro que a gente lançou umas coisas legais. A gente lançou antes do Google ter o Google Maps. A gente lançou o Live Maps antes do Google. Olha isso. Saiu na Veja. Caramba. Live Maps. Live Maps, que era o Live. E como que eu fiz isso na época? Né? Porque como eu trabalhava em Seattle também, eu tinha acesso ao laboratório, as APIs da Microsoft que não estavam disponíveis. Pô, e os caras fizeram um negócio de mapa fantástico, tinha o Birds View e tal, mas não tinha o mapa do Brasil.
o mapa do Brasil era super desatualizado. Fizeram o mundo, mas era tipo 10 anos, sabe? Uhum. Então, pô, não dava para eu fazer um caminho e precisar da tua casa para o escritório, porque o negócio era velho. Eu falei, quer saber? Me dá essa API aqui. Aí eu peguei na época o MapLink que tinha aqui dentro, falei, eu não consigo plugar essa API com a sua, então conforme eu vou descendo aqui, né, aí eu entro no MapLink e você pluga aqui nessa API. A gente fez um negócio e ninguém viu a diferença. Aí eu coloquei trânsito, foi a primeira vez que você podia entrar, fazia, o trânsito mostrava Paulista vermelhinha, né, as ruas ali dentro. Pô, ganhei um prêmio Microsoft Mundial desse negócio e tal, foi muito bom, né? Mas eu tinha os sponsors nos Estados Unidos, que tinha uns caras... Na época era o Steve Berkovitz, foi o cara que inventou aquele For Dummies, os livros. Ele era o diretor e ele respondia para o Satya Nadella. Então o Satya que cuidava da nossa área na época, que era Bing, etc. Então eu ia passear, dia e meia a gente estava com o Satya. Né? E na época ele falou, pô, esse cara é bom, mas nunca ia imaginar naquela época que ele ia virar presidente da Microsoft. Mas, então você foi aprendendo tudo isso no meio do caminho. Né? Quanta história raiz. Quanta história, hein? Época do ICQ, né? Não, porque se for entrar no lado raiz, é melhor nem falar. Porque eu ajudei a construir o primeiro comércio eletrônico do Brasil, que foi o shopping da Zipnet. Zipnet. E a Zipnet foi comprada, depois Brasil Telecom foi pro UOL, eu fui pro UOL, e a gente fez o shopping UOL, leilão UOL. Época do Jack London. Né? Exatamente, lembro. Era tudo cliente nosso do UOL ali. Então no UOL eu fiz tudo isso. Star Media com o Índio, né? E eu fiz tudo isso naquela época, então pô, a gente participou desse negócio. Aí depois eu trouxe o domínio.com para o Brasil, junto com a Network Solutions. Então, para comprar domínio, você precisava ter CNPJ. E custava, né? Eu falei, quer saber? Aí consegui com ele, a gente trouxe o domínio.com, net.org, a gente vendia $100 e não precisava de CNPJ, só custava 6. Cara, vendia que nem água. E aí eu fiz, aí é legal, né? Fiz estratégia de plataforma, plugamos as APIs nos provedores, né? Nos de hosting, web hosting, e depois eu fiz um de marketing, eu fazia assim, MSN domínios, UOL domínios, Terra domínios, então eu ficava na home, você lá buscava o teu nome, né? Aí ele buscava o domínio, comprava o e-mail, comprava o site, e eu dava uma porcentagem para os caras. Então, por exemplo, meu domínio hoje é estoco.org. Vem desde aquela época, google.estoco.org. Então a gente promovia para você falar o domínio do seu nome, @ seu sobrenome. Cara, vendia. Quando você põe no UOL, no MSN, vendia que nem água. Nós estamos aqui com precursor de tantas coisas que já são quase de domínio comum, né? Domínio público. Deixa eu perguntar uma coisa para ele, já que tem toda essa base raiz de verdade, olha quanta coisa a gente falou, né? Orkut, ICQ, Star Media, enfim. Guga, como é que você está vendo o mundo hoje, super integrado, plataformas digitais, a tecnologia vindo com muita força, inteligência artificial. Comecei a assistir Caprica ontem, inclusive, que é o precursor da Galáctica, que eu recomendo a todos que assistam, porque e Caprica é de 2010, inclusive. Né? É muito interessante esses filmes, paralelos, né? Os paralelos, que, enfim. Como é que você vê? O que está acontecendo no mundo hoje? É muita tecnologia ao mesmo tempo? Futurologia, o que vai acontecer? Acho que todo mundo aqui ouviu falar na tal da singularidade, né? Que a gente começa a crescer numa velocidade que você vem de uma forma linear, depois vem exponencial e faz aquele crescimento, né? E o Ray Kurzweil, que foi um dos precursores desse termo para a tecnologia, porque esse termo ele vem de antes, mas vem falando, olha, na singularidade vai crescer muito rápido e as coisas você não vai dar tempo de você entender. E faz um tempo que tem. Só que assim, a gente sempre vê a tecnologia, cara, andando rápido, mas a ponto de você se preparar. Começou agora a planilha, vou fazer planilha. Veio a internet, vou fazer meu site. Agora veio o comércio eletrônico, vou fazer meu comércio eletrônico. Agora vem rede social, vamos fazer rede social. Agora a gente está num momento que você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Então, vamos fazer um paralelo. Você tem um estúdio de filme, tá? E você faz seus filmes, etc. Aí veio a IA, Midjourney, não vou fazer aqui, depende de ver o VO2. O VO2 não é que você está usando a tecnologia assim, ele vem e fala, peraí, dependendo do que você faz, acabou. Pode ser uma oportunidade? Óbvio. Você pode abraçar aquilo e elevar o que você faz à enésima potência com o uso daquela tecnologia. Só que se você não fizer isso, o teu trabalho acabou. Então, isso pode acontecer de um mês para o outro.
né? Quando você fala um treinamento de uma base hoje de IA, então vou treinar o ChatGPT, estou treinando o texto, né? E aí, treinando os textos, tudo que está relacionado a texto eu consigo. Então, vou fazer uma pergunta, ele vai responder para mim. Agora começamos a treinar áudio, começamos a treinar vídeo, tudo está relacionado a vídeo. Mas pega o modelo ProGen 3, que treina proteína, eles fizeram 4 anticorpos. Né? 4 anticorpos. E como funciona isso? Você treina a proteína, treina a base de proteína, treina numa base pequena, porque não dá para treinar tudo. Só que olha que interessante quando você vê o modelo. Essa base pequena que a gente treinou é de determinadas doenças que corresponde a 660 bilhões, né, da indústria farmacêutica de remédio para isso. E a gente treinou e construímos 4 anticorpos. E esses 4 anticorpos eles disponibilizaram open source. Então, o anticorpo é um anticorpo. Então, ele põe e ele age contra aquela doença no seu corpo. Então, como se tivesse tomado uma vacina. Então, quer dizer, isso foi o modelo. Daí falou, funcionou, vamos aumentar o modelo. Se eu treino esse modelo inteiro, tipo uma Microsoft, alguém treina o modelo de proteína inteiro, a gente mudou completamente a indústria farmacêutica. Então, que nem eu fiz o paralelo da indústria de vídeo. O vídeo veio um VO2 e aconteceu. Tá? O que vai ser com o VO4 e o VO5? No VO5 você vai fazer um prompt, você vai estar assistindo o teu Netflix do Google, talvez, e vai falar, cara, faz um filme para mim, eu quero um seriado baseado no James Bond, mas eu quero que seja o Brad Pitt, o ator, a Scarlett Johansson seja não sei quem, eu quero que esteja ambientado em Roma, né, e quero um final eletrizante, mas, cara, faz uma coisa personalizada para mim e gera o seriado. 5 anos. E vai acontecer isso mesmo? Não vai acontecer. Entendeu? Mudou tudo. Se eu treino a proteína e tiver isso tudo, eu mudei completamente a forma de fazer remédio. Muda a humanidade. Não sei se, mudança muito rápida demais para a gente absorver e para as estruturas corporativas também se adaptarem. Cara, Renato, você viu o Pep Strong? É um peptídeo feito por inteligência artificial, que eles pegaram uma levedura, e esse peptídeo, ele tem em 2,5 gramas o equivalente a 60 gramas de proteína de whey protein. Já fizeram. E o que ele fez? Ao invés de ele lançar a whey protein dele, ele licenciou o peptídeo para as farmácias de manipulação. Então você vai hoje, coloca Pep Strong, entendeu? Aqui no Brasil, já pode comprar. Isso lançou agora faz, 2 semanas. Você vai comprar uma proteína, um peptídeo, que, cara, 60% de proteína você vai tomar. Chama Pep Strong. Pep Strong é o nome do peptídeo. Tempo real aqui, vamos mandar aqui para o futuro. Aí, por exemplo, a Essential já está vendendo. Então, na verdade, o que hoje o que a ciência faz, né? Então, essas pesquisas de anticorpos, por exemplo, a ciência faz. A gente tem bases científicas para fazer. A IA está fazendo com uma velocidade ela faz todas que não se compara com a humana. Todas as variáveis possíveis e imaginárias. Ela vai falar, vai ser tudo que funciona, não funciona, que dá certo, tá errado. Esse Pep Strong foi feito por IA. O Guga, e essa... Você está dando um exemplo aqui de algo... Eu não tinha ideia disso. Acho que muita gente não tem ideia, né? Isso tem 2 semanas, então... Imagine as coisas ilícitas ou ruins também que pode se criar. Cara, mas aí é o mundo como ele é. Tá? Então, toda vez que vem uma tecnologia nova, eu gosto de falar sempre o seguinte... Toda nova tecnologia, ela traz novos problemas e novas soluções. Por isso que uma discussão que a gente tem muito no lado direito é como que eu consigo acompanhar isso para proteger as pessoas? Porque lembra, a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente costuma olhar o seguinte, essa lei tudo quer me parar, quer complicar, quer burocratizar. Mas a pergunta é, como que a gente faz isso para proteger as pessoas? Tá? Sim. Então, significa, quando a gente fala, por exemplo, do lado direito, do lado das políticas públicas, etc., eu preciso ter o sandbox regulatório, eu preciso ter o sandbox de tudo isso, para a gente poder entender os pontos positivos e negativos e ir mudando isso conforme a coisa vai acontecendo. Não dá para você fazer uma lei e colocar ela em pedra. Porque daqui a 3 semanas ou daqui a 1 mês, eu tenho um negócio novo que aquela lei já não serve mais. Então, como que ao invés de ter uma lei, eu tenho um sandbox regulatório, onde a gente está junto com a pesquisa acompanhando. Falou, olha, vamos liberar, então libera para esse público aqui, vamos ver o que aconteceu. Aconteceu isso de certo e isso de errado. Pô, então vamos regular aqui, aqui, aqui. Agora continua. Quer ver um exemplo? Inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? Uma tecnologia que ela permeia horizontalmente e você cria um monte de coisa em cima. Blockchain é uma tecnologia de propósito geral, um monte de coisa em cima. Eletricidade é uma tecnologia de propósito geral.
Aí eu te faço a pergunta, imagina quando saiu a eletricidade, certo? Vamos regular a eletricidade. Aí você queria um grupo para regular a eletricidade e você regula. Então só poucas pessoas podem usar, ou é isso, aquilo. Quando saiu a eletricidade, você sabia o que era um liquidificador? Uma TV? Uma máquina de lavar? Você no máximo estava vendo uma lâmpada. Então, como é que eu vou regular o liquidificador, gente, se ele nem apareceu, ele vai ser construído em cima. Se eu regular muito, eu não vou ter liquidificador. Eu vou ter que comprar o liquidificador do outro, que não regulou. Entendeu? Então, a gente está vivendo um momento, no caso da IA, que é isso. Por exemplo, se eu tivesse feito o ChatGPT no Brasil, será que eu ia ser preso para LGPD? Entendeu? Olha a discussão. Difícil. Então eu preciso ter hoje, mas mudou, mas peraí, você prefere, como é que faz? Mas também como é que eu protejo os dados? E aquele meu dado que é importante. Então a gente entrou numa discussão hoje que ela é difícil. Só que eu não posso impedir o ChatGPT de existir, porque se ele não existir, eu não sei nem o que regular, porque eu não sei o que ele faz. E o cara que tiver a ambientação que faz e você é obrigado a comprar dele. E você virar e falar, não pode porque você entrou aqui em uma série de dados e esses dados aqui são meus, então eu vou te processar. Então tá bom, desliga o ChatGPT. A gente vai para a idade média do dia para a noite. Mas aí tem uma questão interessante, né, Castilho? Vamos puxar um pouquinho para o jurídico aqui. Questão do tempo, né, que você colocou. Então, isso afeta também o direito. Então, o tempo que nós temos hoje para fazer leis, sem entrar no mérito, né, se a gente está regulando algo que não existe ainda, mas só esse tempo já traz um risco de você criar leis já obsoletas. Exato. Esse é um ponto. Exato. Então acho que a gente vai mudar procedimento, processo. Aí é processo, né? Processo civil, processo penal. Então talvez a gente tenha, e eu tenho falado isso publicamente, a figura do juiz 24/7, juiz digital conectado já, Total. automático. Total. E o pleito já vai em tempo real, porque para o direito, Guga, o juiz não pode se recusar a julgar um caso na esfera civil por não ter uma lei. Ele vai usar os princípios gerais, os usos e os costumes, a equidade, né, a isonomia, a jurisprudência. E aí o juiz vai ter que entender um pouco disso também. Então a gente vai ter uma nova figura procedimental, talvez novos processos e novos juízes, inclusive. E não necessariamente novas leis. Exato. Olha que disrupção que a gente vai ter também no direito, né, Castilho? Concorda? Sim, concordo e há coisas que me deixam assustado também, como você falou agora não é assustado, né? E nem surpreso mais, não fico surpreso com tanta evolução, mas o direito, sobretudo, vai ter que se reinventar nisso, porque... Eu posso falar do direito sem ser advogado, né? E sendo advogado, você não é muito mais difícil aí você tem que entender as coisas. Mas vamos fazer um paralelo do direito com o humanoide, certo? Como que eu treino o humanoide hoje? Por que o humanoide está se tornando viável? Está se tornando viável porque eu treino ele através de vídeo. Tá? Então eu entro numa ferramenta, tipo o Isaac da NVIDIA, e eu quero que esse robô abra uma gaveta. Então o que lá faz? Lá eu tenho os dados do robô, ele tem todas as leis da física ali dentro. Tá? Então ele faz estatisticamente todas as probabilidades no robô abrir a gaveta. Depois eu faço uma probabilidade de todos os tipos de gaveta e todos os tipos de ambiente. Então ele demora lá 1-2 dias para treinar. No momento que eu treinei, eu dou um upload disso no robô. Em qualquer lugar que ele entrar, ele sabe abrir uma gaveta. Porque para o robô, o mundo físico e o virtual não tem diferença nenhuma. Então o treinamento que eu fiz no virtual, para o físico é igualzinho. Então ele treinou a gaveta, se eu botar ele aqui, ele chama a gaveta e ele abre a gaveta. Tá? Então você imagina se eu treinasse as leis, com toda a jurisprudência, tivesse todas as probabilidades possíveis. Tá? E aí você vai tunar essas probabilidades, né? Aí conforme leis, costumes, etc., algumas coisas que são cláusulas pétreas que está ali dentro, você foi. Então quando você recebe um caso, ela já analisa tudo e entrega para o juiz como se fosse um dashboard, dizendo o seguinte, olha, isso. Analisando todas as possibilidades. Olha, se cair uma bomba atômica, o que vai acontecer isso? Vai cair bomba atômica? Não, então elimina esse negócio aqui, vamos diminuir o risco aqui, vamos mais no risco do que está aqui dentro. Ele vai dar as possibilidades. Entendeu? Então, eu empodero o juiz da mesma forma que eu empodero o humanoide com tecnologia. Aí eu consigo treinar o humanoide para fazer qualquer coisa. Você consegue treinar a lei para responder a qualquer coisa.
E se você alimenta isso em tempo real, é o que está acontecendo com os humanoides. Tá, mas eu entrei num local que não tem nada treinado aqui dentro. Então ele vai aprender sozinho com rede neural. Então você põe um modelo de LLM dentro dele, 100%. Então você tem uns computadores de $1.000 da NVIDIA agora que roda o modelo inteiro. Ele vai vir aqui, vai aprender o modelo, você guiando, junto com você, etc., aprendeu. Aí ele pode dar o upload para todos os amiguinhos dele. Ou vai aprender errado algumas coisas também, não vai? Vai, mas daí vai ver o problema, depois você corrige. Não dá para achar que ele vai acertar tudo, né? E aí os modelos, né? Mas aí o você modelo é corrige. previsível. Exato. Aí você pode dar um update em todo mundo. Imagina se desse um update em todos os seres humanos sobre a legislação. Nossa. O humanoide você pode fazer. Mas tudo isso. Mas, ô Guga, não é muita mudança num curto espaço de tempo? Será que a gente consegue absorver? Então, a gente não está preparado biologicamente para isso. É só você olhar a evolução humana e o que aconteceu nos últimos 200 anos, depois o que aconteceu nos últimos 10 e aconteceu no último 1. Né? Não vai. Então, a gente tem um problema hoje biológico, tá? Principalmente para quem aprendeu no século passado. Né? No século passado você aprendeu tarefas repetitivas, você decorava a tabuada, você decorava as coisas para poder fazer ali dentro daquele trabalho. Agora a gente está vivendo um momento que, assim, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E o nosso cérebro, por ser um cérebro que está acostumado a se defender, porque quando você vivia na selva, você tinha que caçar para comer, né, e fugir do leão para não ser comido. Então a gente está se defendendo. Então tudo que acontece, o que você faz a primeira coisa? Se defender ou atacar. Está no ser humano. Então, quando vem uma tecnologia nova, o que você faz? Eu vou me defender, eu vou atacar ela. Então, está aqui dentro. Então, a gente vai ter um processo de evolução que a gente vai ter que fazer nosso para entender que é o seguinte, não é mais defender e atacar, é se adaptar. Né? E a gente precisa de leis, ou a gente precisa de ambientes seguros para que você possa se adaptar. Senão você vai ter medo. Então, por exemplo, se eu venho e falo o seguinte, ó, é isso aí, cara, vai entrar esse negócio novo, quem se adaptou, se deu bem, quem se não adaptou, morreu. A galera vai defender e atacar. Agora, fala, não, pode mudar, mas você está protegido. Você não vai deixar de comer, tua casa não vai sair, etc. Tem um meio que eu vou te segurar quanto isso, enquanto você aprende esse negócio novo, como é que você vai usar isso. Então você vê que não é só tecnologia, a gente tem muito que aprender do lado humano, tanto para trabalhar a cabeça das pessoas, como trabalhar o lugar onde elas vivem. Né? Então, quando você pega direita e esquerda, essa discussão maluca, o problema que a gente tem não é nem de direita nem de esquerda. Isso aconteceu no século passado. O problema é outro agora. Agora eu tenho as máquinas fazendo tudo, né? Todo o trabalho que você aprendeu a fazer, então você não tem necessariamente um trabalho repetitivo para fazer. Você vai ter que ter outro tipo de trabalho. Né? E como é que faz isso? Como é que eu organizo esse negócio todo? Então é outra coisa. Ele está discutindo ideias do passado para problemas do futuro, que é os liquidificadores que você não sabe que vão vir. E tem uma coisa que eu tenho dito muito, Castilho e Guga. A gente tenta fazer simulações de coisas que a gente faz agora para fazer daqui a 2 anos. Vai mudar tudo. Tudo. O que a gente faz agora não vai existir daqui a 2 anos. Isso é certo. E não dá para prever, né? Não dá. Agora, tá bom. Renato, o que vai ter em 2 anos? Eu falando, não sei. Mas como é que eu vou saber? Você vai ter que mudar muito mais rápido. Mas como é que eu vou mudar tão rápido assim? Eu falei, também não sei. É o que o Guga falou, saiu rede social, se adere à rede social, você vai aderindo às coisas que você conhece e o que você não conhece. Eu acho que o que você falou de tempo entre uma ideia até se aprovar uma lei, quando ela é aprovada já foi aquela discussão. Né? Hoje eu acho que as coisas têm que ser mais céleres, né? E agora tem um limite também, né? Tem um limite, tem um limite. Né? Enfim. Sim. De que adianta que também é tanta eficiência se a gente não consegue compreender? Mas, ó, tudo muito rápido, tá bom, e aí? Dá pra fazer, vamos usar o VO2, por exemplo, tá? O teu exemplo do Netflix, cria pra mim um seriado assim, sensado. Mas é muita informação, acho que eu não vou nem ter tempo de imaginar o que eu quero. E aí que a gente corre o risco de, sem querer, ficarmos aí dependentes disso tudo. Sem querer e sem raciocinar. Esse é um risco real. E na verdade, os CEOs estão todos voltando para a filosofia. Isso. Tem um negócio que eu acho interessante. Filósofo, Castilho. Ó, A base para... Software is eating AI. O Mark Andreessen disse isso lá em 2016. Que o software is eating... software is eating the world. Né? O software está comendo o mundo. 2016. Verdade, vai tudo virar software. Discussões da época. Pô, meu negócio não é software, você vai morrer, não sei o que. Tá. Beleza. Agora vem a inteligência artificial.
AI is eating software. Então agora a IA é a nova forma de fazer software. Não é mais aquela antiga lá. Pode acabar com tudo. Aí tá entrando agora uma terceira frase, que é o seguinte, peraí, então se eu tenho que perguntar, eu tenho que entender, agora philosophy is eating AI. Porque se você não tem a base na tua cabeça, você não vai conseguir fazer o filme. Então tá todo mundo voltando, os CEOs principalmente, ou os grandes executivos, falando, cara, como que eu aprendo minhas bases de pensamento para eu poder saber o que pedir? Porque, por exemplo, quando você pega um menino, que nem o outro que fez lá, o Code 44, fez uma empresa, vendeu lá por 500 milhões, 300 milhões em 6 meses. Uma pessoa só, fez tudo sozinho, com Vibe Code, etc. Ele sabia o problema que ele queria resolver. E ele usou as tecnologias para isso. Né? Agora, você pode reparar, não saber o problema é muito difícil. Se eu ponho o ChatGPT na frente das pessoas, faz um teste. Vai, fala, vamos lá, resolve um problema aí. Fica todo mundo olhando e todo mundo no ChatGPT que nem Google. Ninguém entende que, deixa eu colocar o contexto primeiro. Em cima desse contexto, deixa eu colocar uma técnica de design serviço para eu extrair um negócio legal. Depois deixa eu colocar isso. Mas o cara que conhece sabe. Então, se você tem uma base filosófica de perguntas, é uma coisa, e a segunda coisa, tem que ter experiência. Então, você vai pegar um menino novo, ele chega, às vezes, com toda a técnica, só que não tem experiência. Então, ele não vai saber perguntar de novo. Então, por outro lado, a gente prolonga a vida, né, das pessoas em termos de trabalho. Porque aquele cara que tem muita experiência, ele pode usar aquela experiência a seu favor. Então, de novo, tudo tem seus prós e contras. E sobre o futurismo? A gente fala muito, você que é especialista, o que é o futurismo? Cara, eu faço o seguinte, eu tentei construir como se fosse uma metodologia para mim. Tá? Quando que eu comecei a fazer isso? Quando eu entrei na parte Venture Capital, comecei a investir em empresa, eu falei, por que eu vou investir numa empresa que você vai ganhar dinheiro lá na frente? Então essa empresa tem que resolver um problema de hoje, mas ela tem que se perpetuar, ela não pode cair nesse negócio. Então eu comecei a fazer uma coisa que é o seguinte, eu percebi no meio do caminho que quando você mistura tecnologias, você cria coisas novas. Então, por exemplo, eu pego biologia, pego ciência da computação. Quando eu junto os dois, eu tenho engenharia genética. A engenharia genética impacta muito mais o mundo do que a biologia sozinha ou a engenharia da computação sozinha. Eu falei, vamos começar a combinar mais coisas. Então, se eu pegar o que eu aprendi, por exemplo, na parte de software para aplicar numa empresa. Então, por exemplo, você pegar tudo que você aprendeu em software em ágil, e não existe uma empresa hoje que não seja ágil. E ela usa o quê? Ela usa o que o Lean Startup. Foi o quê? Eu pegar o que acontece em software para ser mais rápido e transformar isso num negócio. Eu misturei e vem. Só que aí você começa a misturar engenharia genética com IA. Aquilo que misturou, você vai indo. Então, eu costumo fazer uns exercícios que eu vou misturando isso, tentando entender. Então, por exemplo, ChatGPT. ChatGPT parece bruxaria, né? Viu, do dia para noite. Sim. Ninguém estava prevendo ChatGPT, eu não estava prevendo. Se alguém falar que estava prevendo, eu duvido. Só que, da onde vem o ChatGPT? Rede neural, 1960. Tá bom, tá ali dentro. Depois veio os LLMs, veio 2018. Só que quando que isso aconteceu? Quando tinha poder de processamento. Porque se rodava isso em CPU, o resultado demorava e era mais ou menos. Na GPU, o negócio funcionou. Porque a GPU, ela faz cálculo matemático. E você treinar um token é estatística. Então, por isso que a GPU você usa para acelerar vídeo. É um cálculo, faz uma conta mais rápida para acelerar vídeo. Por que você usa para minerar Bitcoin? Faz uma conta mais rápida. De repente, cara, não é que fazendo essa conta eu faço qualquer tipo de software. Aí a GPU estourou. Então, com a entrada da GPU, essas tecnologias, agora aconteceu. Então, o que a gente pode perceber? Nessa tecnologia, a gente vai treinar tudo. Tudo. Tudo que a gente conhece. Então, você tem que imaginar um mundo onde está tudo treinado, estatisticamente, tudo, né, organizado para você tomar uma decisão. Então, se eu treinar todas as proteínas do mundo, etc., você tem que ser um médico, um pesquisador, etc., você tem que saber fazer a pergunta correta. Né? Hoje, como que funciona? Antes do LLM, eu lembro, eu fui no MIT e vi o laboratório deles, aí tinha um brasileiro lá que ele estava fazendo o quê? Eles faziam essa parte do CRISPR. Né? Então, o CRISPR é um editor genético. Você vai lá, tira um pedacinho do teu gene e arruma com ele. Então você entende que quem tem câncer tem esse tipo de gene, então você vai lá, tira aquele gene e corrige o câncer. Tá? Então legal, isso acontecendo. Só que ele falou o seguinte, a gente fazia isso
corrigiu o câncer. Aí dava um câncer no pé do cara. Puta, aí o cara corrigia, vinha, dava outro. Você não conseguia estatisticamente entender o que acontecia quando você mexia aquilo. Então o trabalho dele era o quê? Eles conseguiram fazer o seguinte, dentro desse local que eu vou fazer CRISPR, vamos treinar um LLM com todas as variáveis e fala, se eu mudo essa variável, que outro muda? Então ele conseguia decifrar o que mudava. Então ele falou, quando eu terminar, isso faz 1 ano mais ou menos, então quando eu terminar, que deve estar terminando agora, esse treinamento, aí eu vou conseguir sim, entrar com o CRISPR, tirar o seu câncer e você não vai ter outro câncer. A base de dados. Então ele está treinando. Está no momento de treinamento específico Treinamento desse negócio. Mais potente. Mais potente. Só que aí eu preciso... Imagina, esse cara que passou por esse processo, é ele que vai saber fazer a pergunta. Não adianta pegar um cara que nunca passou por isso, só faz a pergunta. O cara não sabe, o cara, não tem contexto. Castilho, estamos chegando ao final. E é uma pena, né? Eu só queria saber uma última coisa que eu vi no teu só perfil. Fazer um parênteses Claro, aqui claro. no momento Twin Minds aqui, nossa. Manda sugestões. o nosso twin. Quando a gente falou do tópico, né, do Lean, deixa eu até ver aqui, do Lean Startup, ele citou aqui 4 empresas, Nubank, Gympass, Quinto Andar e a RD Station também, olha que interessante, falando do Lean. Né? Total. Mas vai lá, Castilho. Eu queria saber o que eu vi lá, IPO humano. O que é isso? Cara, A gente conhece o IPO. Isso. O que é o humano? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de novo, aí o que eu estou fazendo? Eu estou olhando hoje e o futuro. Quando se fala de tokenização, o que é uma tokenização? Tokenização é basicamente o seguinte, vamos olhar isso do ponto de vista que a gente vive hoje. Tá? Você vai comprar, você tem uma empresa, certo? Tua empresa tem cotas, certo? Um monte de cota lá dentro. Aí você vai comprar um imóvel, você tem lá a propriedade do imóvel. Você vai comprar ações, você tem lá as ações que você compra. Eu consigo trocar agora, me dá um pedaço da tua empresa, tá? E eu vou te dar um pedaço do meu imóvel. Consigo fazer isso? É possível, né? Difícil, hein? É difícil, mas... Né? Por que é difícil? Porque o cartório não conversa com a JUSCESP. O cartório não conversa com a CVM. E a JUSCESP, e aí você quer comprar uma ação do Google. A CVM não conversa com a SEC. As instituições não se conversam. Quando a gente fala de tokenização, é o quê? Eu vim numa camada, eu pego a minha empresa, tokenizo a minha empresa. Ela vale 1 milhão, tem 1 milhão de tokens a R$1. Coloquei ela nessa camada. Eu tokenizo o meu imóvel, 1 milhão de imóveis, eu tokenizo ele. Tokenizo as ações. Eu coloco todos na mesma infraestrutura. No momento que eu estou na mesma infraestrutura, eu troco um pedaço da minha empresa, que paga dividendo em USDT, né, por um pedaço do seu imóvel que paga aluguel. E eu vou ter um pedaço ali dentro. Então a gente trocou. Porque eu tenho essa camada única que tem aqui dentro. Então, o que eu vinha passando na vida? Como venture capital, você vai comprando as empresas, elas são ilíquidas. Então eu invisto numa empresa, todo mundo queria investir, mas putz, eu não posso trazer um monte de gente palpitando. Aí também, na hora que eu vou vender um pedaço de uma empresa, é uma burocracia, você tem que avaliar tudo que tem, todo um processo. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu portfólio e tokenizei ele no mercado Bitcoin. E falei, olha, agora quem quiser participar, compra um token. E você está participando e vai receber um pedaço ali dentro. Então eu fiz esse primeiro, eu chamei de IPO humano por marketing no sentido, olha, a minha expertise de escolher essas empresas. E virou o tal do IPO humano. E agora, isso para mim, olha que interessante, eu fiz como se fosse um MVP. Cara, precisava provar isso na CVM, é um RWA. Cara, a parte foi mais difícil juridicamente do que tecnicamente. Olha o jurídico aí. Né? Foi Os mais entraves, difícil. né? Foi mais difícil, porque eu tive que abrir relevante. uma SPE, uma SPC, então é fracionar a SPC e não da SPE. Cara, foi todo o processo. Usar a 88 de crowdfunding, que não é necessariamente para isso, mas é o mais próximo da lei que existe para fazer isso. Fiz esse processo todo. Aprendi muita coisa, captamos lá uns 4 milhões, trouxe 640 investidores que participam da comunidade agora, que faz os cursos, etc. Beleza. Aí o que eu aprendi nesse MVP? Falei, legal, deu um primeiro passo, mas ainda ele não é totalmente líquido, tem alguns pontos. Então, o novo token que eu estou fazendo agora, eu tive que arbitrar o quê? A legislação. Eu tive que fazer ele em El Salvador. Porque em El Salvador eu tenho uma legislação que permite que eu tokenize e que eu possa fazer a secundária, que eu possa guardar isso dentro de um wallet. Então, resolvi um problema aqui. Aí depois, o seguinte, putz, se eu esperar dividendo numa startup,
demora muito. Se eu esperar vender a empresa, também demora. Na velocidade que as coisas estão indo, você não quer ficar 5 anos sem saber o que vai acontecer, é muito risco. Então eu transformei, em vez de pagar dividendo, eu vou pagar royalties. Como se fosse uma franquia. Então aquela empresa recebe o dinheiro, tem todo o benefício, ela paga royalties da venda. Essas royalties eu recebo, transformo em um SDT e distribuo para qualquer investidor em qualquer lugar do mundo na hora. Então, de novo, aprendi aqui, estou vindo para cá, né, entendendo esse modelo. Então, eu tive que arbitrar a jurisdição, tenho que vir fazer esse processo todo para fazer um processo global. Porque, por exemplo, no primeiro token, eu não, por causa da norma, eu não posso tirar ele e colocar ele lá nos Estados Unidos. Mas eu tenho um cara nos Estados Unidos que quer comprar. Em El Salvador eu posso. Então, o que a gente percebe nessa coisa? Eu estou construindo algo que eu quero que seja um negócio tokenizado, que te pague o dinheiro na hora, que você tenha a sua custódia se você quiser, e que seja um investimento legal e que todas essas empresas que eu estou investindo, que são de base tecnológica, necessariamente têm que criar pesquisa e disponibilizar para os investidores. Agora, para Mudou. fechar. Para fechar. Olha quanta informação aqui. Olha a importância. O que impactou ele? Impactou foi a questão da regulação, da legislação. Ele falou aqui no nosso podcast, era mais fácil só ficar na técnica do que me adequar à estrutura legislativa. Aqui a gente discutiu aqui que vai mudar, vão ter novas opções, etc. E por diante. Mas a gente não vai deixar de ter também. Pelo menos essa evolução tecnológica, né, Castilho? Castilho, pergunta filosófica para Olha, vamos saber do gênio aqui da tecnologia, né? O Guga, que é verdade para você? Cara, a verdade para mim é aquele momento que você está respirando. Porque uma coisa que eu discuto sempre, e aí faço isso com o meu time, né? Ah, você está preocupado por quê? Ah, porque amanhã vai vir não sei o quê. Cara, amanhã ele não existe. Ah, mas aconteceu aquele negócio comigo. Também não existe. Já foi. Já foi, aquilo não existe. Pode acontecer alguma coisa e não acontecer aquilo que você foi, aquilo que foi não existe. Você era uma outra pessoa, você já viu que deu certo e deu errado. Como a gente aproveita o agora? Então a verdade é o que a gente está fazendo nesse exato momento. E aí, muito isso boa muda muita coisa. resposta. Isso muda muita coisa. Porque ou você se entrega 100% para esse momento, se você ficar pensando nos seus problemas que tem lá dentro, você não está vivendo, você é um software que está bugado. E nós estamos preocupados, né, o que vai acontecer com essa velocidade toda. A propósito, só para finalizar mesmo aqui com os nossos espectadores, telespectadores, né, e ouvintes, duas profissões do futuro. O futuro já está agora, mas o que né, você falou de investimento e de biodireito, aí que eu já vi que já mudou e vai mudar tanta coisa. E uma profissão? Empreendedorismo, tá? É uma profissão do futuro. Da forma, por que profissão? Porque empreendedor é aquele cara que tem que fazer tudo. Entendeu? Ele tem que fazer tudo. Não importa se vai ser um empreendedor no lado direito, se vai ser um empreendedor onde for, ele vai ter que ser um empreendedor. Tá? Isso significa que você vai ter que ser multidisciplinar, vai ter que aprender um monte de coisa, vai ter que lidar com risco, você vai ter que lidar com incerteza e por aí vai. Então, eu acho que o empreendedorismo é uma coisa. E sabe o que é? Quer ver outra profissão que não vai acabar? Professor. Graças a Deus. Porque, se, por exemplo, eu faço lá o MBA. A galera vai para entender, não tecnologia, mas como pensar em cima de tecnologia. E todo o curso ele muda. Porque, lógico, o mundo mudou, ele tem que mudar. E eu tive que ter um skill de interpretar o que está acontecendo e explicar para as pessoas normais. Você acha que isso vai acabar? Eu me empodero da tecnologia, me empodero de tudo para dar aula. Entendeu? Mas as pessoas querem sentar com alguém, porque o ser humano precisa do rapport. Agora é uma outra. É um tipo de professor, né? Não, mudou tudo. Assim, de novo, são coisas diferentes. Você tem que se empoderar. Eu digo professor no sentido, ele é mais importante psicologicamente de eu fazer um rapport, entender seus problemas e te ajudar e te orientar, do que eu ter que te explicar a matéria. Por isso eu gosto de falar, por isso eu gosto muito de Harvard, no sentido de case, né? O Harvard, você não vai lá para aprender, você tem que ler tudo antes. Você já chegou, você já aprendeu, você vai lá para discutir. Isso. Né? E trocar experiências. Pô, isso é legal. Eu acredito que esse é um modelo de educação que... ficar ensinando o que está no livro. Não, lê o livro, pô. Castilho, Action Items aqui, então um resumo. Fiz aqui o resumo no Olha aí, Twin Mind. que legal. Vamos ver o que saiu do nosso bate-papo. Vamos ver, aqui, vamos ver. Então, tem alguns itens aqui, então, ó. Pesquisar Pepstrong Peptide, né? Aquilo que ele falou. Então vamos pesquisar esse peptídeo,
né, que você citou aqui, até mandei para um médico amigo meu aqui do Pep Strong, explorar o CRISP, que também tem uma questão, né, ele puxou até uma pergunta que não vai dar tempo da gente colocar aqui, desenvolver casos de estudos na regulação e sandbox, você falou também de sandbox indiretamente, criar uma timeline da evolução tecnológica, investigar a tokenização, a parte jurídica da tokenização com frameworks específicos, preparar uma discussão sobre adaptação humana nessa rápida, que está em inglês aqui, estou traduzindo em tempo real, tá? Nessa rápida mudança tecnológica, projetar exercícios na filosofia, nos fundamentos filosóficos, para modelos de tomadas de decisão com IA, analisar o IPO humano, modelo de IPO humano, né, e de empreendedorismo, inclusive, pesquisar a questão da criptotokenização em El Salvador, desenvolver conteúdo de aplicação geral de tecnologias e seus impactos, criar um framework de evolução tecnológica com intersecção de oportunidades e, por fim, preparar materiais em transformação digital nas indústrias tradicionais. Isso aqui é o Action Items aqui do Twin Minds. Aqui, pode depois falar, eu o Action Mind bem legal. Inclusive. Muito legal. Dá uma muito aula legal. isso aí. Dá uma aula. Aliás, aqui a nossa conversa de hoje daria para fazer, desmembrando aqui os temas, daria para fazer muita aula, muito conteúdo. E foi excelente. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Eu aprendi muito hoje. E fiquei com uma dúvida que o Renato, que a gente discutiu aqui em relação ao tempo. O chat GPT, se fosse pensado, idealizado no Brasil, ele não existiria. Não. E alguém teria sido preso. Não existiria. Você quer ver um exemplo? Lembra na época lá de fintech? Você lembra quando um cara fez o primeiro empréstimo entre pessoas? Prenderam ele? O cara montou a ferramenta de empréstimo entre pessoas, foi lá e prenderam o cara. Agora depois a legislação caminhou e isso entrou. Daí a importância de sempre se procurar um advogado. Sempre, sempre. Outra profissão que não acaba é o advogado. Não vai acabar nunca. É a interpretação. A interpretação. Casuística. Exato, sempre. E sobretudo pela velocidade das mudanças. O advogado sempre vai ser. Agora, o advogado que não usa IA e não acompanha a tecnologia já está fora. É complicado. Não só ele, qualquer um. Guga Stocco, pessoal, com vocês. Obrigado, Guga. Imagina, obrigado, Guga. Um abraço, Prazer. pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem com Deus.